Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula assíncrona de Geografia. Vamos lá? Na aula de hoje, nós iremos conversar um pouquinho sobre a Primavera Árabe. Então, dando sequência aí ao assunto da nossa apostila, a gente vai trabalhar um pouquinho essa série de eventos que marcou o mundo árabe e que ficou conhecido como Primavera Árabe, ok? Antes da gente começar a tratar desse assunto, é muito importante a gente destacar o porquê deste nome, Primavera, ok? Se a gente for pegar, também dentro do assunto da geografia, a primavera é a estação do ano que sucede o inverno, ok? Então, a primavera em países de clima temperado, em regiões temperadas, onde nós temos as 4 estações do ano bem definidas, inclusive essa é uma das características desse tipo de clima, ela é marcada pelo início do degelo, ok? As temperaturas voltam a subir, a neve começa a derreter, ok? E as plantas voltam a ter folhas e principalmente flores, ok? Então, quando a gente traz este termo primavera para a política, a gente está querendo dizer que houve um renascimento, vamos colocar assim, houve um florescer das relações sociais, políticas, ok? Então, a gente está dizendo que antes, ou seja, no período anterior, essas relações foram marcadas por um inverno, ok? Por relações sociais engessadas, relações políticas também engessadas, por períodos de governos marcados muitas vezes por ditaduras, repressão. Então, quando dizemos, né, que em termos políticos e sociais estamos passando pela primavera, assim como já aconteceu na história, um período chamado Primavera dos Povos, a gente está querendo dizer que houve uma mudança nessas relações, ok? Esse gelo foi quebrado, ok? Essas relações foram desengessadas e a gente tem uma nova perspectiva a partir de então, tá bem? Então, é sobre isso que a gente vai tratar. Como eram essas relações e o que aconteceu para mudá-las, e isso no mundo árabe, por isso Primavera Árabe, ok? Vamos lá então. Bom, então, a Primavera Árabe é o nome dado à série de revoltas populares que aconteceram no Oriente Médio e no norte da África, tá bem? Mesmo tendo se iniciado no outono, conforme eu acabei de explicar para vocês no slide anterior, nós atribuímos o nome primavera nesse sentido de mostrar o degelo dessas relações sociais e políticas, tá bem? Este período que a gente chama de Primavera Árabe, ele foi bastante marcado pelo uso de redes sociais. A internet e as redes sociais, elas pesaram muito na divulgação e na propagação, tanto de imagens desses protestos em cada um dos países, como principalmente dessas ideias, ok? Tá aqui então uma charge, ok? Mostrando para vocês a força dessas redes sociais neste período que nós chamamos de Primavera Árabe. Então vocês têm aí o logo de importantes redes sociais como o Facebook e o Twitter, tá bem? E um smartphone mostrando aí as mensagens SMS que foram disparadas pelos organizadores destes protestos e por aqueles que apoiavam essas ideias também. E isso fez com que um grande número de pessoas conectadas a essas redes sociais e à internet tivessem acesso ao que estava acontecendo. Muitas delas se organizaram pelas redes sociais. Então a gente pode falar que o grande espaço de organização e de luta também, onde essas ideias foram expostas e debatidas, foram as redes sociais. O que é interessante é que, diferentemente de outros períodos da história, onde a imprensa foi censurada, as redes sociais elas são muito difíceis de serem controladas. Okay? Mesmo esses governos se esforçando para estabelecerem um controle sobre essas mensagens, né, e sobre as próprias redes sociais, não foi possível barrar o vazamento dessas informações, e isso não impediu que a população fosse inflamada e contaminada, vamos colocar assim no sentido positivo, a irem às ruas e a protestarem, se manifestarem contra o que estava acontecendo em cada um desses países. Tá certo? Bom, vamos lá. Quais eram as principais reivindicações dessas pessoas, destes países que a gente está comentando agora? Elas queriam emprego, grande parte desses países passavam por crises econômicas, queriam ter participação política, ou seja, queriam governos democráticos, conforme a gente comentou no começo, a maioria desses países tinha uma política marcada por ditaduras,
Queriam melhores condições de vida, isso está atrelado ao desenvolvimento econômico. Se você não tem emprego, significa que a economia não vai bem. Então eles queriam uma melhora na economia e, obviamente, né, isso representaria uma diminuição da pobreza que estava alta devido a esses problemas econômicos. De todos estes, a gente pode destacar esse segundo, a democracia, como sendo a principal reivindicação. Todos estes países, que a gente vai comentar daqui a pouquinho, eles foram marcados por décadas de ditaduras, de governos ditatoriais, e a população estava cansada, okay, da falta de participação política, dos desmandos destes ditadores, e queriam então ter direito de escolher o rumo político do país onde eles viviam, e queriam ter uma vida fora desses desmandos desses ditadores, tá bem? Tá aqui então um mapa, né, que mostra para vocês cada um destes países, não todos, né, mas alguns dos países onde a Primavera Árabe aconteceu, e os seus respectivos ditadores, tá bem? Isso daí para vocês é um ditadômetro, vamos colocar isso entre aspas, conforme está mostrando para vocês, tá? Então vocês têm aí, ó, o Bashar al-Assad, tá bem? Que está já há 11 anos no poder na Síria, tá? Nós temos o rei Abdullah e o rei Hamad, ok? Ambos há 12 anos no poder. Nós temos o Ben Ali, que ficou 23 anos no poder da Tunísia. Nós temos no Hosni Mubarak, que ficou 30 anos no poder do Egito, tá? Nós temos o Abdullah Saleh, que ficou 33 anos no poder no Iêmen, tá? E nós temos o último, Muammar Gaddafi, que ficou 42 anos no poder da Líbia, tá certo? Todos esses que estão em preto e branco foram aqueles depostos, tá? Os outros se mantiveram no poder, porém eles tiveram que fazer algumas alterações, conceder algumas alterações para que pudessem se manter no poder, tá? De todos estes, e esse é o assunto da nossa próxima aula assíncrona, o que enfrenta a maior dificuldade para se manter no poder é o Bashar al-Assad, o ditador da Síria, que enfrenta uma grande guerra civil em seu país, com vários grupos disputando pedaços do território sírio e o poder, envolvendo grandes potências como os Estados Unidos, Rússia e China. Tá bem? Depois a gente vai comentar com um pouquinho mais de calma o que está acontecendo no território sírio. Vamos lá. As ondas de protestos. Essa charge é uma charge do Latuf. Tá bem? Ela mostra peças de dominó, a primeira com a bandeira da Tunísia, e aí todas as outras simbolizando o restante do mundo árabe, tá bem? Este primeiro aí que vocês estão vendo é o Hosni Mubarak, o ditador do Egito, que está aí prevendo, né, nessa charge o que está por vir. Então, a onda de protestos que se inicia na Tunísia, ela se espalha como fogo pelo restante do mundo árabe, e a gente vai ver então o que aconteceu em cada um destes países, tá bem? Vamos lá. Bom, na Tunísia, conforme a gente acabou de dizer no slide anterior, a população estava descontente com o regime ditatorial. Em dezembro de 2010 e janeiro de 2011, ocorre a queda do ditador Ben Ali, que ficou, conforme a gente disse lá atrás, 24 anos no poder. O estopim dos movimentos que terminaram com a deposição do ditador foi um comerciante, tá? Mohamed Bouazizi, que ateou fogo ao próprio corpo depois que alguns policiais queriam o impedir de trabalhar. Ele era um ambulante e quando ele chegou para trabalhar, alguns policiais corruptos quiseram extorquí-lo, né, cobrar propina para que ele pudesse então instalar o seu negócio, coisa que ele já fazia há muito tempo. E ele então, cansado disso, pegou e ateou fogo ao próprio corpo. Está aqui, né, uma das imagens bastante forte, né, do Mohamed Bouazizi. Ele foi hospitalizado, né, depois disso daí. E quando as pessoas viram o que ele fez e o porquê ele fez, começaram então a protestar contra o governo. E esses protestos levaram à deposição do ditador da Tunísia. Ok? Vamos lá. Líbia. A Líbia, ela foi um país, conforme a gente disse ali atrás, contaminado por essa onda de protestos, tá? Então, assim que aconteceu a deposição do ditador da Tunísia, a população líbia começa a protestar contra o seu respectivo ditador, tá certo? Que era o Muammar Gaddafi.
O movimento foi reprimido pelo Gaddafi, ele colocou o exército nas ruas, o exército para combater essa população que se manifestava contra o seu poder. E aí a gente teve o início de uma das revoluções mais sangrentas da Primavera Árabe, que levou à morte de muitas pessoas no país e terminou com a morte do próprio Muammar Gaddafi, que foi morto pelos rebeldes quando tentava fugir da Líbia. Tá certo? Bom, vamos lá então para a gente poder continuar. Próximo país é o Egito, ok? Conforme a gente disse, ele também foi atingido por essa onda de protestos que se iniciou na Tunísia. A população ela vai se levantar, né, vai às ruas contra a ditadura do presidente Hosni Mubarak. Essa revolução que começa no Egito, ela vai ficar conhecida na mídia internacional, porque a população vai ocupar a praça que ficava em frente ao palácio utilizado pelo Mubarak como sede do governo, e só vai arredar o pé dali com a sua renúncia. Tá certo? Os Estados Unidos eram um dos aliados do governo egípcio, e quando o caldo engrossou, conforme a gente está falando aqui, os norte-americanos tiraram o corpo fora, disseram que não sabiam, né, que o Hosni Mubarak era um ditador, e a partir daí deixam de apoiá-lo. Tá? É eleito um governo de transição em 2011, certo? O Morsi é eleito presidente do Egito, e isso vai contra os interesses dos Estados Unidos na região. Tá? Essa eleição ela vai ser seguida de um golpe militar, e os militares no poder do Egito vão trazer de volta o Hosni Mubarak, não como presidente, mas como uma peça de influência no poder do país. Ou seja, tá? Vamos colocar aí que a situação do Egito ela basicamente trocou 6 por meia dúzia, tá bem? A diferença é que Hosni Mubarak não é mais um ditador, mas ele ainda tem influências nesse novo governo egípcio que se formou, tá certo? E aqui, para a gente ir concluindo, vamos falar um pouquinho da Síria, tá? A onda de protestos na Síria tinha por objetivo depor o ditador Bashar al-Assad, cuja família está no poder na Síria há 46 anos, tá certo? Os protestos eles foram reprimidos com muita violência, basicamente aí 20 mil pessoas morreram por conta desta oposição ao presidente sírio. A comunidade internacional, de maneira geral, ela vai se posicionar em relação ao que estava acontecendo e está acontecendo na Síria, na tentativa de resolver o problema. Por quê? Porque este problema na Síria tem provocado um outro problema, ou seja, né, uma reação em cadeia, que está esbarrando na Europa. A guerra civil na Síria tem provocado uma onda de refugiados que se espalhou tanto pelos outros países do Oriente Médio como para a Europa. Países como a Itália e outros da Península Balcânica, como Grécia, têm recebido, que são países geograficamente mais próximos da Síria e da Turquia, tá? A Turquia sendo ela uma rota de acesso dessa população para a Europa, eles têm recebido contingentes gigantescos de refugiados deste conflito sírio. Pessoas que querem fugir de toda essa bagunça que essa guerra causou, não querem morrer nesses conflitos, pessoas que estão passando por necessidade e buscam uma vida melhor. Então elas se dirigem aos países europeus, né, caracterizados por uma certa estabilidade econômica e social. Okay? Então a Europa, vendo que a guerra civil na Síria estava provocando, forçando essa onda de imigrantes para o território europeu, eles se posicionam na tentativa de resolver. Okay? Não porque eles estavam preocupados com o que estava acontecendo, mas porque eles queriam impedir que esse grande contingente de imigrantes sobrecarregasse os países europeus. Tá certo? Este conflito, conforme eu disse para vocês lá atrás, ele vai envolver também a ONU. Okay? Os Estados Unidos tentam intervir por meio da ONU no conflito, e isso vai ser vetado, barrado pela Rússia e pela China. Os norte-americanos apoiam neste conflito sírio os rebeldes que querem derrubar o ditador al-Assad, e a Rússia apoia o ditador Bashar al-Assad. Tá bem? Então a gente tem aí um grande conflito de interesses que nós vamos explorar melhor na aula assíncrona da semana que vem, quando a gente vai trabalhar especificamente a guerra na Síria. Tá bom? Bom, quais as consequências de tudo isso que está acontecendo? Tá? Os Estados Unidos
sempre se beneficiaram das ditaduras no mundo árabe. Por quê? Porque os norte-americanos apoiaram grande parte desses ditadores a chegarem ao poder, e uma vez que eles chegaram ao poder, os Estados Unidos garantiram aquilo que esses países tinham de mais valioso, que eram seus recursos naturais, okay? O petróleo principalmente, tá bem? Essa onda de protestos não vai abalar o poder que os Estados Unidos têm sobre o mundo árabe. Conforme a gente viu no Egito, os Estados Unidos vão continuar a exercer sua influência nos bastidores. Mesmo que um novo governo seja colocado no lugar, esse novo governo não vai ter êxito se ele não tiver o apoio norte-americano. Tá certo? Bom, outro ponto que faz com que os norte-americanos também intervenham nessa situação é impedir que esses países sejam dominados por grupos fundamentalistas islâmicos, como o Estado Islâmico e outros. Tá? Então, é uma questão de defesa. Esses grupos são declaradamente inimigos dos Estados Unidos e, uma vez no poder, eles iriam tratar de colocar em prática a sua agenda, vamos colocar assim como fizeram os iranianos, né, pós-revolução, quando o Ayatollah Khomeini assume o poder. A gente trabalhou isso na nossa aula assíncrona também sobre a Revolução Islâmica. Eles cortaram o fornecimento de petróleo aos Estados Unidos e se declararam inimigos deles. Então os Estados Unidos temem que isso possa acontecer em outros países, daí o motivo pelo qual eles também apoiam e mantêm essas ditaduras. Tá? Não que seja justificável, mas faz parte da estratégia e da política externa norte-americana. Está aqui então um balanço geral da Primavera Árabe. Tá? Então percebam aí na legenda, né, marcado por cores, países que tiveram mudanças políticas, países cujos governantes foram depostos, ok? Países que estão em guerra, tá? Países que passam por desordens e protestos, enfim. Deem uma pausa no vídeo, analisem com um pouquinho mais de calma o balanço final da Primavera Árabe, ok? Bom, pessoal, para a gente poder encerrar então, né, tá aqui a participação das grandes potências nestes conflitos e movimentos da Primavera Árabe. Rússia e os Estados Unidos se acusam de terem interesses econômicos nessa região. Tá? Um não dá o braço a torcer e joga a culpa no outro. Os Estados Unidos acusa a Rússia de ser cúmplice de ditaduras, como a gente pode ver e já comentamos, os russos apoiam, né, o ditador Bashar al-Assad na Síria, então os Estados Unidos chamam a Rússia de antidemocráticas, tá bem? E estes conflitos podem se alastrar para outros países ainda e se transformarem em problemas, vamos colocar assim, internacionais. O que seria um problema local pode levar a conflitos em outros países, inclusive a tensões entre essas grandes potências e se transformarem em conflitos de proporções internacionais. A gente espera que isso não aconteça, mas há a possibilidade. Ok? Pessoal, ficamos aqui. Muito obrigado pela atenção para quem chegou até aqui. Muito obrigado pela participação de vocês em nossas aulas síncronas, trazendo, né, essas dúvidas, perguntando. Um grande abraço para todo mundo e até a nossa próxima aula síncrona de geografia. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.